não? Ih, uma mosca. Tô voando aqui. A thumb. Como ler mais, selecionar os livros certos para que você possa ler e adquirir o hábito da leitura. Vou fazer esse vídeo porque, bom, algumas reuniões de família de uns anos para cá surgiu essa pergunta, né? Como você consegue ler bastante? Como que foi esse processo para você conseguir começar a leitura, adquirir hábitos? Quais livros você escolheu? O que é mais fácil? O que eu posso fazer de mais fácil para eu começar a ler também e porque eu queria ter esse hábito? É uma pergunta que surge com uma certa frequência, então eu resolvi fazer um vídeo para explicar melhor como que funciona, como que eu fiz e o que eu acho que seja certo de se fazer. Vou pegar esse livro aqui, não reparem a bagunça. Poder do Hábito. Esse livro me ajudou a entender como funciona o hábito. Tem outros livros também, eu acho que tá sujo. Melhor que esse, Hábitos Atômicos, do James Clear. É interessante a leitura. Eu não tenho ele, mas eu sei que é um livro muito bom por recomendações de amigos e tudo mais. Só que esse aqui já resolveu o meu problema, então eu tô tendo que ler outras coisas aqui. Enquanto eu terminar esses 8 livros que eu tenho, eu começo ele. Esse mês aqui de janeiro foram 3 e eu estou na metade da leitura do 4º livro. Então uma média aí de 4 livros por mês está surgindo. Bom, vamos lá. Poder do Hábito. Poder do Hábito é um livro que me ensinou, basicamente, a como manter esse ritmo de leitura. Vocês podem ver aqui que eu deixei numa página marcado e essa página aqui, ela literalmente explica a rotina. Uma deixa, uma rotina, uma recompensa, um anseio por vitória. E aí você tem esse ciclo que acontece na sua vida, né? E ele explica ou ela explica, é ele, o autor do livro é um homem. Eu li outro livro, eu acho que era relacionado com hábito também, que era uma mulher, a autora do livro, era um livro muito bom. Mas enfim, Charles Darwin, não sei como é que fala. No livro ele explica essa questão da rotina e de hábitos para você ser mais assertivo na sua rotina e tal, e começar a ler com maior frequência. Foi um experimento que eu fiz para ver se funcionava isso aqui. E como tem muita neurociência, algo que mexe muito com o cérebro da gente, era óbvio que ia funcionar, porque é um estudo, uma pesquisa muito bem feita, muito detalhada, por uma pessoa que estudou durante anos e chegou nessas conclusões depois de fazer uma pesquisa com dezenas de milhares de outras pessoas. Inclusive, nesse livro, o autor cita que tem uma pessoa que sofre com Alzheimer, perca de memória, mas ele continua, mesmo assim, fazendo os mesmos hábitos que ele reproduziu por anos durante todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O cara com problema de memória o cérebro reproduz aqueles mesmos hábitos. O cara saía de casa, dava uma volta no bairro ali e voltava para casa, fazia caminhada, fazia a comidinha dele, alguma coisa assim. E a mulher dele começou a notar que ela conseguiria lidar com esse cara, era um casal de idosos já, se eu não me engano, ou se o cara tinha sofrido algum acidente, eu não me lembro mais, mas era isso aí que acontecia. O hábito que foi cultivado durante alguns anos ainda existia dentro do cérebro daquela pessoa e ela ainda reproduzia mesmo tendo, mesmo com o seu cérebro tendo sido afetado, sua cabeça e tudo. Então isso mostra o poder que o hábito tem na vida das pessoas, que você faz algo, é induzido a fazer algo que você repete todos os dias. Isso é até um vício, né? O hábito não é nada mais do que um vício. E você não tem como destruir um hábito, você troca esse hábito por outros hábitos. O livro mostra, e as pesquisas que ele fez mostram que a pessoa ela passa por todo esse processo. Alguns dizem que leva 30 dias, 60 dias, 90 dias. Isso não importa. O que importa realmente é você fazer todos os dias até que vire algo automático na sua vida. Então, se você tem um vício que é, por exemplo, mexer em redes sociais, você tem que substituí-lo por outro vício, que no caso, um que me serve é a leitura. Eu comecei a ler e esse livro ele veio como um divisor meio que de águas para eu começar a melhorar os meus hábitos. Porque eu já lia antes, eu me esforçava,
Só que, como a maioria das pessoas, eu lia apenas algumas páginas por dia, aí eu parava, aí eu lia 40 páginas num dia, aí eu ficava uma semana sem ler, aí eu lia mais um pouquinho e parava, voltava, e voltava depois de um tempo, e aí eu não queria mais ler, comprava livro novo, depois eu mostro os meus livros em outro vídeo aí, os livros que eu já li, as quantidades de vezes que eu já li os mesmos livros também, por querer ser mais repetitivo ou pegar alguns pontos que faltaram dentro daquele livro. Mas enfim, voltando ao assunto principal, como que eu faço para melhorar esses hábitos? Qual que é o segredo? O que eu levo para minha vida de rotina, o que eu tenho que fazer para que eu consiga parar de procrastinar ou adicionar hábitos na minha vida e tornar a minha rotina mais fácil, que é para isso que o hábito serve. Você automatiza, o seu cérebro ele vai gerar aquilo ali e você vai fazer de maneira automática, sem gastar energia. E para o cérebro isso é perfeito. E é confortável. E é isso que o cérebro busca acima de tudo, é o conforto. Então, se você quiser ler mais, leia todos os dias, no mesmo horário, uma certa quantidade de páginas. Eu recomendo 10 páginas e eu recomendo que vocês leiam ou de manhã ou à noite. Os dois horários são bons, eu geralmente faço os dois horários, mas de manhã porque eu já acordei e como era uma tarefa nova e a mais difícil, eu tinha que fazer, é aquela história, né? Se você tem um sapo para comer, comece comendo ele de manhã. E se você tiver 2 sapos, comece pelo maior. Então, sempre pela tarefa mais difícil e sempre que for uma tarefa, faça de manhã, porque o seu pico já é mais alto de energia, de motivação e tudo mais, e você já vai matando aquilo ali todos os dias. No livro também cita um pouco da recompensa, então celebre as suas pequenas vitórias. Se você conseguiu, né, resolver ou manter a rotina por tanto tempo, celebre aquela conquista do jeito que você preferir, mas tenha um sistema de recompensas no seu cérebro para que ele possa realmente começar a entender os benefícios e tornar aquilo mais confortável, porque você vai entender que depois de um tempo fazendo aquilo ali, você vai ganhar alguma coisa em troca. E tem as recompensas mais rápidas, porque às vezes você não consegue manter um mês fazendo alguma coisa para só depois receber o resultado daquilo. Então, vá devagar, vai construindo tijolo por tijolo, passo a passo, ok? Eu separei aqui alguns livros para leitura que eu acho que são ótimos livros. Tem outros livros, mas eu acho que esses livros eles são bons livros para você começar. São livros que vão te motivar a ler mais e são de assuntos variados. Geralmente eu só leio livros técnicos ou relacionados a algum tipo de assunto que eu estou tentando me desenvolver mais naquele assunto ou naquela área. Hoje eu estou lendo a Biblioteca Estoica. Uma biblioteca, tem 8 livros aqui de filosofia e de maneiras de viver a vida e tal. Fala muito sobre mentalidade também, comportamento, né, influência de amizades e tudo mais, é algo interessante, eu recomendo que leiam, sim. Mas eu estou lendo esse livro agora para sair um pouco da rotina do que eu estava acostumado e entrar num novo processo. Então, eu vou começar com um livro sobre empreendedorismo para quem tá afim de começar o seu próprio negócio. Eu indico Geração de Valor, do Flávio Augusto. É um livro sensacional, ele vai te motivar, vai te fazer dar risada. Eu ri lendo esse livro, eu gargalhava, para ser mais sincero. É um livro de leitura rápida, porque ele tem umas charges, alguns quadrinhos dentro dele, caça-palavras, acho que é caça-palavras, né? Acho que é. E tem muita coisa aqui que vai abrir sua mente, né? É um best-seller brasileiro sobre empreendedorismo, que é o Flávio Augusto. É um cara que eu sigo, assim, e admiro muito. Ele como pessoa e o que ele construiu. Para quem não sabe, se eu não me engano, até hoje ele é o bilionário, o cara a se tornar o bilionário mais novo, saindo de uma favela e se tornar um cara extremamente rico. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem mais 2 desses, na verdade, são 3 livros no total. São Geração de Valor, esse é o 1, recomendo muito a leitura. Tenho 2 e tenho 3, eu tenho a box com os 3 livros que eu comprei. E excelente leitura, recomendo muito. E também tem o outro livro dele, que é o Ponto de Inflexão, também recomendo a leitura para quem precisar ir.
Ainda em negócios ou vida e comportamento, seja obcecado ou seja mediano, perdão, mas é a mesma coisa, do Grant Cardone, autor de 10 vezes 10x, tanto faz. Os dois livros são bons pra caramba. Esse aqui é surreal, porque eu sou apaixonado por biografias, e tanto esse livro aqui quanto esse aqui, e mais esse aqui da Nike, que também é praticamente uma biografia, excelente. O da Nike é uma biografia, na real. Esse aqui, ele conta a história da vida dele pra passar pra você algo a mais, sabe? Então eu acho que comportamento, vida em geral, isso aqui, superação, esse cara aqui vai abrir a sua cabeça. Phil Knight, mesma coisa, biografia da Nike, da história da Nike completa. Maravilhoso livro, maravilhosa a história desse cara. Recomendo a leitura. Indo para um ponto mais mental, de comportamento ainda, né? Mais de disciplina e liberdade. Ou Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Gosto dos dois, mas eu escolhi Disciplina e Liberdade porque ele vai mostrar um lado diferente da visão, como um Navy SEAL, como um cara do exército, e como ele lida a rotina dele, né, que é pesada, do exército e tal, e é um cara do esquadrão de elite, aposentado já. E eu gostei pra caramba quando eu li a primeira vez, eu já li umas 4, pra mais até. E gostei de conhecer a história desse cara, e do jeito que ele aborda alguns temas também é interessante. Então, fica a leitura, Disciplina é Liberdade. Eu queria ter lido esse livro antes, lá em 2019, se eu não me engano, mas eu acho que ainda não tinha esse livro em português. Eu fui buscar em inglês e ele tava R$ 230. Hoje você acha ele abaixo de 50, então eu recomendo muito a leitura. Isso aqui é de vendas, né? Então, para você, eu acho que vendas é eu acho não, tenho certeza que vendas é a habilidade mais importante do ser humano. Até porque você faz uma faculdade, depois que você termina a faculdade, você tem que aprender a vender o seu produto ou o seu serviço, porque você não vai saber, a faculdade não vai te ensinar a vender. Spin Selling é um ótimo livro de vendas, recomendo muito, porque é fácil de usar a estratégia que o cara usa aqui para entender o problema do cliente e resolucionar o problema do cliente, né? Solucionar ou resolucionar o problema do cliente. Então, recomendo muito esse livro. Tem outros também, mas esse aqui é sensacional. O Homem Mais Rico da Babilônia, para você que quer guardar dinheiro, quer aprender a fazer mais dinheiro, esse cara aqui, esse livro aqui, esse cara não, né? Porque são diversas histórias diferentes sobre diversas pessoas diferentes na época da Babilônia. E eu recomendo muito, muito a leitura desse livro, fortemente, para você abrir sua cabeça e se preparar melhor financeiramente. Segredos da Mente Milionária. É um livro leve. Faz muito tempo que eu não leio, eu nem lembro muito bem desse livro, mas eu sei que ele é um livro aclamado aí pelo público ávido, público leitor de livros para milionários ou para quem quer ser um milionário, e esse livro, ele entra em especial, é um best-seller famosíssimo. Ele conta um pouco de como você alcança a mentalidade para se tornar um milionário ou para você crescer mais na vida, e isso é extremamente importante. Então eu acho que a leitura desse livro vai realmente ajudar muito quem você que está começando agora e tal. Eu vou recomendar também a leitura desse livro aqui, que eu acabei de ler ele. É o terceiro livro desse mês, eu acabei de comprar, não, eu ganhei esse livro, eu acabei de ler ele, é curtinho, é bem rápida a leitura dele, mas A Arte de Viver é muito bom esse livro, filosoficamente falando, é um livro prático assim, ele vai fácil leitura, rapidão, então é livros assim que eu recomendo que você leia, e você alcance aquele nível de leitura. E voltando só para deixar mais claro, que eu acho que eu passei no começo do vídeo, mas agora não sei se ficou tão claro ou suficientemente bom. Você vai começar um hábito novo. Você acorda, segue aquela rotina todos os dias igual, só que você precisa inserir essa nova habilidade na sua vida, que é a leitura. O que você faz? Como eu posso me desenvolver melhor? Colocar isso como prioridade. Bom, o que funciona para mim é dor e sofrimento. Então, assim, eu acho que eu fico mais forte e resiliente mentalmente falando depois de passar por um processo de dor. A academia, ou o banho gelado,
Banho gelado é mais pra quem não quer perder tanto tempo tomando banho. Então um banho gelado, vai 30 segundos de banho só, porque não aguenta mais aquela água gelada e sai de lá mesmo. Mas tem outros benefícios pela ciência, mas é ruim, né? Assim, é desconfortável. Então isso leva o teu cérebro a ficar melhor, mais calejado a certos tipos de situações. E para leitura a mesma coisa. No começo, de pé, sentado numa cadeira, numa mesa de preferência, de pé, andando, eu já fiz muito isso, andava lendo para não ter sono, para não ficar perdido, né, no meio da leitura também, porque andar devagar, né? Não é eu andar e andar por aí no mundo. Eu ficava dando volta assim na varanda de casa, mas eu li aquele livro e ficava assim, pô, focado, concentrado, melhor, sabe? Retinha mais o aprendizado do que aquele livro me passava. E também eu estudava depois, eu marcava com marca-texto os livros e sentava na mesa e repassava pro caderno aquilo que eu achava importante ou aquilo que eu tinha marcado. Então, voltando ao sistema de recompensas que o livro O Poder do Hábito ele apresenta pra gente, você vai ter que começar no mesmo horário, fazendo do mesmo jeito que você faz sempre. Então, seja meio que robotizado nesse primeiro momento, para facilitar a leitura, o hábito de ler, e para você estar sempre lendo também, sempre tem um livro perto de você. É que nem tomar água. Você quer tomar mais água, sempre tem uma garrafa do seu lado, perto de você, sempre leve uma garrafa consigo. Leve uma garrafa d'água com você, leve um livro. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade. E sim, facilite, né, o processo para que você consiga conquistar esse hábito mais rápido. Então, só repassando, você tem um ponto, o horário, deu aquele horário, você vai fazer aquilo ali, você esquece qualquer outra coisa, qualquer outro assunto e vai fazer aquilo ali. Claro, emergências, você, né, emergências, o próprio nome já diz. Mas não procrastine. Marcou um horário, faça naquele horário, para tudo que está fazendo, vai naquele horário, leia, leia um pouco, não precisa ser um monte de páginas no mesmo dia, vá devagar, vá lendo 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, uma página por dia, um texto, um parágrafo. Isso, se você fizer todo disso, vai reforçar o teu hábito. Então só comece assim, de passinho em passinho, todo dia um pouco, no mesmo horário, dos mesmos jeitos. Ou, às vezes, pode até mudar o jeito para não ficar muito monótona a rotina. Muda o jeito, mas segue a mesma estratégia. E depois daquilo ali, depois de um tempo, você se beneficia com alguma coisa, você traz uma recompensa. Você, sei lá, escuta uma música que te faz bem, te deixa mais animado, come alguma coisa diferente, uma coisa mais gostosa, não sei, faz alguma atividade que você gosta. Se você quer jogar um joguinho, joga um joguinho. Se você quer, sei lá, mandar uma mensagem, abrir o Instagram e ver um vídeo engraçado, mandar o vídeo para alguém, faça, mas faça pouco, faça só 5 minutos disso no máximo, eu recomendo, porque senão você acaba se perdendo ali e interfere nas outras tarefas do dia. Mas quando se trata de leitura, é literalmente sentar e ler e ou ficar de pé, né? Bom, mais nada, eu acho que é só isso mesmo. Me sigam nas redes sociais, eu vou tá fazendo um desafio mais pra frente sobre leitura e também criando com vocês um plano de ação, uma rotina. Acho que provavelmente vai ser o próximo vídeo, se não for, algum dia vai sair. E para celebrar que esse é o primeiro vídeo do canal, deixa seu like aí, comenta, dá um feedback para você, para eu poder estar melhorando aqui, se é o cenário, se é o áudio que tá ruim, se é câmera, qualidade, iluminação, próprio oratória, qualquer coisa que seja, deixa no comentário aí. Vamos tá melhorando junto aí, porque tô aqui para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. E sejam bem-vindos ao Evoluindo na Raça. Eu sou Felipe Monteiro, a sua vitória.